Livro Ajunta-te a esta carruagem, de T.L. Osborne. Capítulo 17. As mulheres também. O ministério de ganhar almas e testemunhar de Cristo fora do santuário é igualmente para as mulheres. Este capítulo está incluído aqui porque as mulheres formam um exército enorme de ganhadoras de almas e devem compartilhar do ministério do evangelismo como mencionado por Jesus. Em muitas organizações eclesiásticas, as mulheres são proibidas de falar ou ensinar devido à interpretação de certas declarações de Paulo, cujas observações foram incitadas por circunstâncias estranhas às igrejas da nossa geração. Os antigos templos judaicos enfatizavam as distinções entre várias classes na sua religião. Havia 6 átrios separados. Primeiro, o átrio dos gentios para os estrangeiros na parte exterior. Segundo, o lugar sagrado onde nenhum gentio poderia entrar sem incorrer na pena de morte. Terceiro, o átrio das mulheres, onde ficavam confinadas. Quarto, o átrio de Israel para os judeus do sexo masculino. Quinto, o átrio reservado para os sacerdotes. Sexto, a casa de Deus. Na obra de redenção realizada por Cristo, porém, essas repartições foram derrubadas e todo crente, independentemente de sua raça ou sexo, tem livre acesso a Deus. A graça inaugurou uma nova era. Em Cristo foram abolidas todas as divisões entre judeus e gentios, Romanos 10:12, entre homens e mulheres, Gálatas 3:28, e entre sacerdotes e leigos, Apocalipse 1:6. Não era fácil, porém, para aqueles primeiros cristãos aceitarem essa igualdade espiritual para as mulheres. A ideia de elas participarem das cerimônias religiosas era tão remota que parecia flagrante sacrilégio. Elas sequer tinham licença para chegar perto do átrio do culto. Aqueles judeus se converteram a Cristo, mas eram demasiadamente apegados a diversos costumes antigos. Alguns entre eles recusavam certas carnes. Outros davam continuidade à prática da circuncisão. Muitas discórdias foram provocadas por aqueles que não queriam abrir mão da letra fria da lei, e a questão de as mulheres terem acesso à igreja possivelmente não era a menor das irritações que sentiam. O modo de distribuição dos assentos nas reuniões cristãs era uma sobrevivência direta dos costumes no templo judaico. Sempre havia um átrio para as mulheres, lá atrás onde ficavam confinadas, e cuja tagarelice não perturbaria o culto sagrado. Os homens que sempre tinham sido os instrumentos sagrados de Deus ocupavam a seção principal, na qual podiam levar adiante seu culto espiritual, dirigir reuniões, debater e ponderar questões da atualidade, problemas dos negócios e oficiar nas cerimônias. Em alguns países, as igrejas ainda têm fileiras de assentos separadas para as mulheres. No que diz respeito às mulheres nos dias de Paulo, eram geralmente consideradas pouco mais que bens humanos móveis, geralmente sem educação, cultura ou sofisticação. Na nova revolução cristã, os judeus convertidos reconheciam com relutância o fato de que as mulheres podiam ser salvas. Porém, levando em conta seus preconceitos contra o sexo feminino, sentiam agonia mental ao integrá-las no santuário. Era inadmissível que tais criaturas inferiores, entre aspas, falassem ou ensinassem. A superioridade masculina não poderia tolerar tamanha humilhação. A liberdade que as mulheres encontraram em Cristo estava em conflito direto com o sistema judaico antigo, o qual resultou na continuação de uma nítida barreira entre homens e mulheres existentes no meio daqueles primeiros cristãos. Piorando ainda mais a situação, as mulheres geralmente incultas tendiam a fazer alarde de sua nova liberdade, como qualquer povo oprimido que repentinamente ganha sua emancipação. Antes eram mantidas lá fora, no átrio das mulheres. Agora podiam entrar no santuário, onde podiam ver e ouvir tudo. Era emocionante. Isso inflamava o espírito delas. Algumas não tinham freio na língua, outras eram ruidosas e clamorosas, outras curiosas e inquisitivas. Estavam em uma nova dimensão.
Mas a presença e o falatório delas eram ofensivos aos homens, cuja paciência já havia sofrido a máxima tensão por causa da inesperada liberdade das mulheres na casa do culto. Quando elas escutavam os debates na igreja, algumas não resistiam e pediam explicações ao marido em voz alta, talvez até fazendo objeções a uma questão em pauta, entrando na discussão, propondo um assunto ou mesmo emitindo uma profecia, uma interpretação. E isso geralmente de modo desordenado, gritando lá da sessão onde estavam, reclamando a atenção dos homens. Lembre-se, essa agitação era a expressão das primeiras mulheres emancipadas na história. Não tinham sido treinadas nem disciplinadas ainda na liberdade que havia recebido em Cristo. Sentar-se na igreja, ouvir e ver a ordem do culto pela primeira vez, tudo isso foi uma experiência impactante. Não sabiam refrear-se, de modo que deixavam escapar qualquer coisa que pensavam ou sentiam. Paulo estava procurando estabelecer alguma ordem e dignidade naquela nova liberdade cristã. Para ele, parecia algo inteiramente fora de propósito o alarde que aquelas mulheres faziam com a liberdade que acabavam de conquistar, gritando do átrio das mulheres, lá atrás, fazendo perguntas ou asseverando a recente libertação ao proferirem profecias ou discutindo doutrinas e procurando dar ideias aos homens, achando que tinham recebido revelação delas. As crianças chorando e as mulheres vociferando para atrair a atenção dos homens, os dois fatos eram uma exibição vergonhosa que deixava os homens judaicos recém-convertidos escandalizados. Paulo sabia que algo precisava ser feito. Aquelas mulheres estavam tirando vantagem da liberdade que acabavam de receber e precisavam aprender a desempenhar corretamente seu novo papel de emancipadas em Cristo. Foi nesse contexto que Paulo aconselhou: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa aos seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Ou como poderíamos parafrasear esse último versículo? Pois é feio e inapropriado ouvi-las gritando do átrio das mulheres, lá atrás para seus maridos. Não é de bom tom berrarem para pedir explicação ou comentários, que esperem até debaterem as questões com o marido em casa. 1 Coríntios 14, do 33 ao 35. É por isso que Paulo disse em 1 Timóteo 2, 11 e 12: a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Não era gracioso nem apropriado deixar aquelas mulheres enérgicas e sem refinamento levantarem-se e perturbarem a assembleia. Algumas delas eram suficientemente impulsivas no seu estado pouco convencional para discutirem publicamente com os homens, argumentando ou persuadindo a opinião pública ao ensinarem seu ponto de vista. Imagine o tumulto e a agitação que uma aldeã obstinada poderia provocar em uma situação daquelas. Não é de admirar que Paulo tenha dito: não permito isso, que aprendam em silêncio e, se tiverem perguntas, interroguem a seus próprios maridos em casa. Compreendo essa situação porque já estive em muitos países onde as mulheres continuam sendo algemadas pelos costumes tribais, compradas e vendidas como animais para a possessão e usufruto dos homens. Em vários lugares, elas são proibidas de participar dos ritos pagãos e de presenciar um sacrifício. Estão totalmente oprimidas. Hoje, em diversas nações, quando determinados povos se convertem e suas mulheres descobrem a nova liberdade que alcançaram em Cristo, leva um tempo para ajustarem-se ao seu novo papel de cristãs livres. Em alguns locais distantes já havia a mesma confusão que Paulo experimentou. Tive de pedir a aldeãs turbulentas que se acalmassem e esperassem chegar até as suas casas para debaterem a questão. Em áreas muçulmanas, onde as mulheres usam véu, por ser vergonhoso para elas deixarem qualquer homem, menos o marido, olhar o seu rosto descoberto, sentem-se pouco à vontade em público. Frequentemente convidava os homens muçulmanos a trazerem suas esposas, o que é uma experiência estranha para aquelas mulheres.
Já as vi ficarem tão emocionadas com a mensagem do Evangelho que alvoroçavam nossas reuniões com discussões em altíssima voz, pedindo explicações aos seus maridos a respeito daquilo que eu havia falado. Era essa a situação enfrentada por Paulo, algo tão inaplicável à nossa época quanto seria a uma carroça de bois transitando por uma via expressa de uma autoestrada bem movimentada. Dizer às mulheres cristãs modernas, sofisticadas e cultas que devem manter silêncio no evangelismo é arcaico. Não existe outro elemento da sociedade atual que imponha semelhante tradição às pessoas da nossa geração. A perda para a igreja quanto ao possível número de convertidos já não é tolerável. O tempo se esgota. A igreja precisa tirar as algemas desse exército formidável, representado pelo sexo feminino, e organizá-lo para fazer a expansão evangelística que poderá ganhar milhões de almas. No Ocidente, as mulheres geralmente recebem a mesma educação que os homens. Os cultos públicos religiosos não são um fórum aberto de falatório e discussões. Em sua maioria, estão bem organizados e ordeiros, e a distribuição dos assentos não é um vestígio do Antigo Testamento. Além disso, Paulo disse: já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem simplesmente homens ou mulheres, porém somos todos iguais, somos cristãos, somos um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28, Bíblia Viva. Neste século já não estamos na era das trevas. As mulheres atuam de modo tão eficaz quanto os homens nos negócios, na ciência e na educação. Várias nações são governadas por mulheres. Algumas das maiores instituições comerciais têm mulheres na presidência. É arcaico relegar as mulheres ao silêncio na obra de Deus por causa de duas declarações paulinas que eram válidas na época em que foram proferidas, mas são inaplicáveis à sociedade moderna e aos seus costumes. Seriam como exigir que os cristãos lavassem os pés de um visitante, porque era assim que se fazia nos tempos bíblicos. Quando um visitante chega em um automóvel com ar-condicionado, usando sapatos fechados, não necessita de uma lavagem de pés. Basta retirar os sapatos e entrar em casa. No entanto, para o visitante da antiguidade, depois de ter caminhado em sendas quentes e toscas por quilômetros de distância, nada como um copo de água fria e um banho para os seus pés cansados a fim de aliviar sua canseira. A palavra deixa claro que foi ordenado aos homens que sejam chefes dos seus lares e às mulheres que se sujeitem aos seus maridos no Senhor. Afirma que o homem deve amar a esposa como a sua própria carne e que as mulheres foram criadas para os homens e não vice-versa. Mas essas verdades nunca tiveram a intenção de silenciar as servas do Senhor no evangelismo, nem de algemar o ministério ungido delas de ganhar almas. A fim de manejarmos corretamente as Escrituras, não devemos destacar duas declarações de Paulo feitas em um contexto de um sistema social totalmente diferente e deixar de lado centenas de outros textos bíblicos a respeito das mulheres, bem como o próprio bom senso. Em toda a Bíblia, vemos que as mulheres tinham uma participação significativa na obra de Deus, apesar de serem compradas e vendidas como mercadorias, excluídas do lugar principal do culto e, do modo geral, privadas de uma boa educação. Até mesmo diante de tamanhas barreiras imponentes, muitas delas venceram obstáculos formidáveis para tomarem seus lugares na história entre os gigantes da fé, como Miriam, Débora, Hulda, Ana, mãe de Samuel, as filhas de Filipe, Esther e a rainha de Sabá, sem mencionar diversos outros nomes tais como Ruth ou Abigail, as quais se destacam em toda a Bíblia. As últimas pessoas a ficarem perto da cruz foram duas mulheres, Marcos 15:47. A primeira pessoa que chegou ao sepulcro foi uma mulher. As primeiras pessoas que proclamaram a mensagem da ressurreição eram mulheres. Mateus 28:8. A primeira pessoa que pregou aos judeus foi uma mulher. Lucas 2:37-38. Entre aqueles que frequentaram a primeira reunião de oração, havia mulheres. Atos 1:14. No meio das primeiras pessoas que foram revestidas pelo poder do Espírito Santo
para tornarem-se testemunhas de Cristo, provavelmente havia mulheres. Atos 2:4 e Atos 1:8. As primeiras pessoas que saudaram os missionários na Europa, Paulo e Silas, eram mulheres. Atos 16:13. A primeira convertida europeia foi uma mulher. Atos 16:14. Este livro trata do ministério dos cristãos fora do santuário. Deve ter sido um consolo para as mulheres serem proibidas de falarem apenas dentro das igrejas, dentro do templo. A palavra grega que Paulo empregou significa especialmente uma congregação religiosa, assembleia ou sinagoga judaica. Logo, ainda que a mordaça primitiva fosse colocada dentro das igrejas, nas mulheres cristãs da atualidade, não haveria qualquer restrição bíblica para a atuação delas fora do santuário, onde o ministério de ganhar almas é mais eficaz.